dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça-se presente continuamente, na verdade, seja, habitante da nossa mente de forma contínua, para que em tudo possamos agradar o nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, crescendo sempre até atingirmos a estatura de Cristo. Amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica. Essa semana estamos estudando sobre o poder da fé em Cristo. Uma lição maravilhosa que no capítulo 3 de Romanos, dando continuidade ao que nós vimos ontem no domingo, iniciando esta lição maravilhosa, Vimos claramente Paulo falando sobre a fé como um princípio, o princípio da fé, não que a obediência à santa lei de Deus também não seja um princípio, claro que é um princípio bíblico, mas a fé vem antes, A fé vem antes, tornando-se assim mais antiga, tornando assim numa posição hierárquica, digamos que superior, E é por isso que na pergunta de hoje, a pergunta terceira, nos traz aqui o seguinte questionamento: por que a fé é superior às obras da lei? É possível guardar a palavra de Deus com legalismo, sem fé? Olha que pergunta, O próprio Jesus vai dizer que para os fariseus da época dele era possível eles guardarem a lei sem fé, mas é possível fazer isso. Mas é aceito por Deus? Obviamente que não. Obviamente que não, Deus não aceita, porque Deus ele não julga a aparência exterior. Nós, pobres pecadores, coitados, que só enxergamos o homem exterior, julgamos tudo aquilo que apenas os nossos olhos veem, somos limitados, mas Deus não, Deus sonda os corações. Deus pode julgar até as intenções do homem, a sua índole, e a base do julgamento de Deus é todinho aí, está aí, na índole, no caráter do homem. É por isso que a justificação vem pela fé, não pelas obras aparentes da lei. Veja que ele está dizendo aqui, ele não está dizendo aqui, O texto diz assim, 3:28 aqui de Romanos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Olha só, ele não diz assim, que o homem é justificado pela fé sem obedecer à lei. São duas coisas distintas. As obras da lei as obras é aquilo que a gente vê ser fabricado pelas mãos do homem, a coisa exterior que a gente vê do homem. Então, por exemplo, você nunca vê em praça pública, em via pública, um filho xingando a sua mãe, desobedecendo afrontamente ali, de forma afrontosa, o seu pai, ali, e aí para a sociedade, que quando vê aquele pai, aquela mãe caminhando com aquele filho, todo mundo, bem ali concatenado, caminhando ali na praça, uma família organizada, aparentemente tudo perfeito, todo mundo vai dizer, aquele menino honra o pai e a mãe, olha só aquele menino. Mas a pergunta é, e dentro de casa, fora da visão do povo? E dentro do coração daquele menino? O que é que há dentro do coração dele? Será que por dentro ele não desaprova seu pai e a sua mãe e está esperando o dia em que vai chegar a maioridade para se livrar desse pai e dessa mãe? Quantas famílias perfeitas, aparentemente perfeitas para a sociedade, nós já não noticiamos, já não vimos as notícias ali nos jornais de que a filha, o filho, matou o pai e a mãe por causa da herança, Quantas famílias perfeitas
que eram perfeitas, causaram surpresas, né? Porque para o homem, o julgamento do homem é sempre essa parte superficial. A gente julga as obras da lei. Mas Deus julga a obediência, e a obediência da lei está vinculado ao homem interior. Porque é impossível você obedecer qualquer mandamento se você do fundo do coração não amar o Senhor. Muitas pessoas obedecem às leis porque ela impõe castigo, né? E aí são esse a turma das obras. A lei diz assim, se você pegar algo de alguém, você vai para a penitenciária ficar preso. Aí o sujeito vê ali algo de alguém, doido para pegar aquele negócio do outro, mas não faz por medo de passar 10 anos dentro de uma penitenciária. Então ele obedece à lei por medo. Essas são as obras da lei. Mas aquele que, assim, olha, que faz assim, eu não posso roubar, mesmo que não tivesse essa lei, que me ameaçasse com uma cadeia, com uma prisão, eu não faria porque eu penso no meu próximo, coitado. Se eu for roubar ele, aquilo vai fazer falta para ele. E eu não gostaria que fizesse isso comigo. E esse é o homem espiritual. Esse é o homem que obedece à lei no espírito. É por isso que Paulo, a partir aqui do capítulo 4 e 5, vai falar em tempo todo essa dicotomia, carne versus espírito, a lei do espírito e a lei da morte. Ele vai tratar muito desse tema aqui, né? Então, meus amados, vejam bem aqui, olha. Para muita gente, para muitos teólogos, que eu sempre falo isso aqui, isso é muito importante, para que as pessoas não se deixem engabelar por ninguém que lê verso isolado da Bíblia. É por isso que a gente examina aqui essa lição do livro de Romanos, verso a verso, contextualizando, respeitando tudo que foi dito anteriormente e olhando para o que vai ser dito lá na frente, sem descontextualizar, porque verso isolado é um pretexto para criar-se uma falsa doutrina, né? Então, Paulo não está dizendo, nós somos justificados pela fé, mas somos contra a lei. A fé, ela é contrária, ela é inimiga da lei. Ele fala aqui de obras da lei e não de obediência à lei. São coisas distintas. Obediência é uma coisa, obras da lei são o resultado daquilo, né? Então, uma coisa é as mãos de alguém, outras coisas são as obras que estas mãos fazem. São coisas distintas. Vejam bem, meus amados, por isso que nós somos justificados pela fé. Ninguém é justificado pela obra da lei. Ah, aquele rapaz vai ser justo diante do céu porque ele honra pai e mãe. Já imaginou que fosse assim? Aí Deus era obrigado, Deus conhecendo o coração do sujeito, que ele nunca honrou na sua alma o pai e a mãe, mas Deus era obrigado a deixar aquela figura entrar no reino dos céus, porque a sociedade via que ele era uma pessoa que honrava pai e mãe. Olha, vai ser uma questão de tempo para que, assim como surgiu no coração do diabo o desejo de cobiçar o trono de Deus e criar tudo isso que a gente vê de desgraça no mundo até hoje, um dia exploda de novo. Mas isso nunca vai acontecer porque Deus não é como o homem. Ele julga o interior, porque ele sonda os rins e os corações, como diz a Bíblia, né? Ele sonda. E aí está a beleza. Aí está a beleza. Então, ninguém é justificado pelas obras, pelas coisas superficiais que a gente vê o homem fazer. Não. Tem muita gente que diz assim, eu sou pastor, eu sou crente, mas na última hora vai ser reprovado, né? Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a quarta, que nos traz aqui mais um questionamento que diz assim, com essa afirmação, Paulo está anulando a lei de Deus? Então, essa quarta pergunta, ela está ligada à pergunta anterior, à terceira, o verso principalmente que diz assim que nós somos justificados pela fé sem as obras da lei, né? Então, muita gente fala assim, usando esse verso isolado aqui, ó, de Romanos 3:28, Romanos 3:28, eles usam assim, olha, meus amigos, só o que vale agora é a fé. Esqueça. Aquela lei do Antigo Testamento, aquela coisa dos 10 mandamentos, que são dos judeus, aquilo passou, né? Embora, se você disser assim, pastor, essa lei passou mesmo? Se essa lei passou, então, se uma pessoa chegar lá na sua igreja e adulterar com a sua filha, né, e sumir no meio do mundo, tiver uma relação sexual, uma fornicação com a sua filha,
O Senhor vai perdoar aquela pessoa lá e está tudo certo? Ele não cometeu pecado nenhum, está tudo certo? Lá na sua igreja pode ter adultério, pode ter roupa, ele vai dizer, não, pode não. De jeito nenhum. Ué, mas não está se pregando que a lei passou? Não está se dizendo que tudo escrito de Jesus para trás, o livro de Malaquias para trás é chamado de antiga aliança? Tudo isso caducou? Não é assim que vocês pregam? Que incoerência é essa? Que loucura, né? Que irracionalidade. Eu digo sempre desonestidade intelectual. Ah, não, é porque a gente só usa o Antigo Testamento daquilo que nos agrada, aquilo que nos quer. Quando a gente quer alguma coisa, vamos falar de bênção para arrecadar dinheiro, a gente vai lá e pega um texto do Antigo Testamento. Passou, mas não passou. Só passou aquilo que a gente quer passar, mas, né? E nós vemos essa incoerência, né, de falsos cristãos, né, que acham que porque pertencem a uma igreja, porque usam a Bíblia, porque lê a Bíblia descontextualizada é da verdade. Mentira! O diabo conhece a Bíblia mais do que os crentes. Os judeus, do sumo sacerdote aos principais dos sacerdotes, aos escribas, fariseus, doutores da lei, que mataram Jesus Cristo, que perseguiram Jesus Cristo, continuaram perseguindo os apóstolos, né, matando muitos, pedindo a cabeça de muitos. Ah, essa turma aí era os mais preparados, mas não queriam enxergar a Bíblia, não queriam enxergar a mensagem espiritual das Escrituras. Eram tudo presos a versos isolados, a letra morta, né? Pois é. Aí a pergunta aqui é muito clara. E aí, por que ele está dizendo que nós somos justificados sem as obras da lei? Paulo está dizendo que a partir de agora só vale a fé. Esqueça a graça, esqueça a lei, esqueça Jesus Cristo, esqueça todo mundo, porque agora basta ter fé. É isso que Paulo está dizendo. Nós vamos isolar esse verso de todo o contexto. Vamos ler então agora Romanos 3,31, Paulo falando da lei, por exemplo, né? Olha o que ele diz, ó. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? Ou anulamos, então, a lei pela fé? Olha a pergunta dele aqui, ó. Aí como é que ele vai responder agora? Paulo vai responder logo com dois não, bem grande, dois nãos, bem grande, para mostrar que é um equívoco, qualquer teólogo desonesto, dizer que Paulo está anulando a lei. Primeiro que Paulo não tem autoridade nenhuma para anular a lei. Nada, né? Não tem poder nenhum para fazer isso. Olha o que vai dizer aqui, ó. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, na verdade, é três nãos aqui, não. Não, de maneira nenhuma, e pelo contrário, são três nãos. Olha, pelo contrário, confirmamos a lei. Em outras versões diz, não, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ou seja, perceba que quando se lê uma mensagem inteira, sem usar versos isolados, a gente entende perfeitamente o que o autor está querendo dizer. Mas quando se usa versos isolados para tentar construir doutrinas populistas de líderes religiosos que querem criar uma igreja, olha, aqui a minha igreja é melhor, viu? Aqui você não precisa guardar mandamento, não. Aqui é tudo tranquilo. Aqui, olha, não tem cobrança. Aqui você não precisa mudar. Não precisa você não precisa matar o velho homem. Não, aqui é mais tranquilo na minha igreja. Venha para cá. Né? Então tem muita gente usando o verso isolado porque estão com segundas intenções, com interesses, projetos mesquinhos, pessoais. Muitos deles, como nós temos visto aí, a grande maioria, né, dessas pessoas aí, desses pseudo pastores e religiosos, que o único objetivo é a arrecadação. E aí criam aí a graça barata, cria uma igreja de fé sem regras. Olha, se a base do universo são as regras, são as leis, tudo no universo é regido por leis. O nosso corpo é regido por leis. Quebre a lei da saúde para você ver. Né? Se fosse assim, do jeito que eles estão pregando ali, ó, não tinha nenhum pastor com diabetes. Esses pastores que pregam curando todo mundo aí, prometendo cura, por que eles vão por que eles usam óculos? Por que eles fazem cirurgias? Por que eles têm planos de saúde caríssimos? Por que eles fazem isso? Estão descumprindo a lei? Médico, cura a ti mesmo, é o que Cristo manda? O que Cristo diz? E agora, como é que faz?
não é mesmo? Então vejam, meus amados irmãos, que a palavra de Deus ela foi posta para abrir os olhos de todas as pessoas, porque a palavra de Deus ela é comparada à luz, para iluminar, para que o homem não se deixe enganar por ninguém. E essa é uma das maiores preocupações de Cristo. No último sermão dele, o sermão profético de Mateus, o sermão público, né? O último sermão demorado que ele fez aos seus discípulos, lá em Mateus 24, o sermão profético, né? Ele vai 3 vezes, ó, num curto espaço de tempo. Mateus 24, acho que é o versículo 5, o versículo 11 e o versículo 24, ele vai dizer 3 vezes. Cuidado que ninguém vos engane. Sempre preocupado com engano. Falando deste tempo em que nós vivemos agora. Que ninguém vos engane. Virão em meu nome, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, cuidado. Né? O tempo todo ele dizendo, cuidado com engano, cuidado com engano. E parece que as pessoas não entenderam a mensagem de prevenção, de precaução, de cuidado que Cristo está passando para a sua igreja. Quem é a igreja de Cristo vai prestar atenção nisso. Quem não é só um religioso seguidor de placa e seguidor de pastor, coitado, esse aí vai continuar falando, repetindo a reza do pastor, igual um papagaio de pirata. Não vai entender a palavra de Deus. Né? Por isso que essas pessoas têm usado versos isolados com interesses pessoais, mesquinhos, pensando só no próprio bolso, na própria barriga, em arrecadação, em ser famoso, em ser aquilo. Criando uma empresa e não sendo um servo que se sacrifica pela igreja de Cristo para dar o melhor às ovelhas de Cristo, ao povo de Cristo, sendo um homem comprometido exclusivamente com a verdade. Não fica pregando doutrinas, né? Diversos isolados, criando discursos tradicionais, retóricos, né? Sem ter a condição de examiná-los cada um, de passar no teste cada um, segundo o que a Escritura ensina. Pois é, mas quando se lê a palavra de Deus com compromisso, como ensina aqui o apóstolo Paulo, ninguém vai estar ensinando essa baboseira, essa mentira, esse engano, dizer assim, olha, só o que vale agora é a fé, a lei e os mandamentos, jogue tudo no lixo, porque tudo isso passou. Mentira que Paulo não ensina isso. Está aqui claramente Paulo dizendo, a fé não anula nada. A fé não anula a lei. Pelo contrário, antes se estabelece a lei vem primeiro. Porque se você não conhecer a palavra de Deus e nem obedecer a palavra de Deus, você nunca terá fé.